E aí, gente, professora Viviane de Biologia, tudo bem com vocês? Vim trazer um outro conteúdo de ecologia. O capítulo é Dinâmica Populacional. Então, vocês já viram fluxo de energia no primeiro semestre, ciclos biogeoquímicos, que está aqui no canal do Liceu Maranhense, e agora Dinâmica Populacional. Esse capítulo, ele se mistura um pouquinho com alguns conteúdos dados na geografia, sendo que a biologia ela vai se concentrar mais na densidade populacional e na taxa de crescimento populacional, para entender aí a importância do aumento ou da diminuição das populações para o meio ambiente. E é isso, nos vemos nas nossas aulas pelo Google Meet. Até mais. Tchau, tchau. Vamos então entender esse capítulo de dinâmica populacional. População, vocês já sabem o que é. É o conjunto de indivíduos que pertencem à mesma espécie. Então, esse é o conceito de população. Agora, aqui nesse capítulo, nós vamos ver a ecologia das populações, que é uma área da ecologia que vai observar aqui os fatores bióticos, que são os seres vivos, os abióticos, que são os fatores não vivos. Então, como esses fatores vão influenciar a dinâmica das populações. Para entender a dinâmica populacional, nós precisamos de alguns dados. O primeiro dado é a densidade populacional, que é representada pelo número de indivíduos vivendo em uma mesma área, como uma ilha, ou volume, como peixes vivendo em um lago, por exemplo. A densidade populacional aqui, ela vai ser expressa em uma fórmula, onde aqui nós temos que a densidade populacional vai ser igual ao número de indivíduos pela área ou volume. Vamos entender melhor. Suponhamos que nós queiramos calcular a densidade populacional de São Luís, que é uma cidade que tem 834.785 quilômetros quadrados. Em 2010, nós tínhamos aqui em São Luís 958.545 pessoas. Então, eu calculo a densidade populacional pegando esse valor, esse número de pessoas, pela área que nós estamos vivendo. Então, eu divido esse primeiro valor por esse segundo valor. Então, nós vamos ter o resultado de 1.148 indivíduos por quilômetro quadrado. Isso quer dizer que nós temos 1.148 pessoas vivendo em cada quilômetro quadrado, aqui em 2010. Só que em 2019, a população de São Luís aumentou. Foi para 1.101.884 indivíduos. Porém, a área que nós vivemos continua do mesmo tamanho, ou seja, 834.785 quilômetros quadrados. Nós vamos pegar esse primeiro valor e dividirmos pela quantidade de quilômetros quadrados que nós temos aqui em São Luís. E isso vai dar 1.320 indivíduos para cada quilômetro quadrado da cidade. Então, aqui vocês já percebem que quanto mais cheio o local, maior vai ser a densidade populacional. E quanto mais vazio, menor ela vai ser. Então, retomando aqui para quem não entendeu, a densidade populacional vai ser o número de indivíduos pela área ou volume. Então, aqui em São Luís, em 2010, nós tínhamos 958.545 pessoas vivendo em uma área de 834.785 quilômetros quadrados. Eu dividi esses dois valores e deu 1.148 pessoas por quilômetro quadrado. Em 2019, a população aumentou, porém, a área sempre vai continuar do mesmo tamanho. Dividindo esse primeiro valor por esse segundo, nós temos 1.320 pessoas vivendo em cada quilômetro quadrado. Vocês viram, então, que a densidade populacional ela vai ser alterada quando nós acrescentamos ou retiramos indivíduos da população. E os fatores que vão influenciar no crescimento dessa população são as taxas de natalidade, que é a quantidade de nascimentos na população, a taxa de mortalidade, que é a quantidade de indivíduos que estão morrendo na população, e outros dois fatores que também vão influenciar nessa densidade populacional são a imigração, que é quando novos indivíduos chegam naquela população, e a imigração, que é quando os indivíduos saem daquela população.
Então, a natalidade e a imigração, elas vão acrescentar indivíduos na população. E a mortalidade e a emigração vão retirar indivíduos da população. Então, todos esses fatores, eles vão alterar a densidade populacional. Vamos agora entender como as curvas de sobrevivência estão relacionadas com a densidade populacional. A curva de sobrevivência, na verdade, é uma representação gráfica da mortalidade dos indivíduos aqui por idade. Então, o tipo 1 diz que os indivíduos sobrevivem muito no início da vida e morrem aqui no final da vida. Então, tem uma mortalidade maior, portanto, quando estão mais velhos. Isso acontece com os seres humanos e também vai acontecer com aqueles animais que têm poucos filhos e aí vão investir muito no cuidado parental. Aqui no tipo 2, nós temos espécies como, por exemplo, roedores, coelhos, onde a taxa de sobrevivência vai ser constante. Então, não vai existir um período de vida dessa espécie em que você vai ter mais indivíduos morrendo. Nesse tipo 3, aqui observando as tartarugas, nós temos um outro tipo de curva. Como as tartarugas elas têm muitos filhotes, elas não vão investir no cuidado parental, elas não vão fazer esse cuidado parental. E o que acontece é que boa parte dos filhotes morrem logo aqui no início da vida. Então, poucos conseguem chegar até a vida adulta. Um outro conceito muito importante nesse capítulo de dinâmica populacional é a taxa de crescimento populacional. Então, vocês viram a densidade populacional e o quanto algumas taxas interferem no crescimento ou na diminuição do tamanho de uma população. As taxas de crescimento populacional vão se relacionar à quantidade de indivíduos da população por intervalo de tempo. Então, aqui nós também vamos ter uma fórmula, onde a taxa de crescimento populacional vai ser igual a NF menos NI dividido por T. Então, NF, na verdade, vai ser o número de indivíduos no final do período que eu estou estudando. NI vai ser o número de indivíduos no início do período que eu estou estudando. E o T vai ser o tempo, que é o período de estudo. Então, aqui em 2010, colocando o mesmo exemplo da população de São Luís, nós tínhamos 958.545 pessoas vivendo em 834.785 quilômetros quadrados. Essa quantidade de pessoas aumentou em 2019. Foi agora para 1.101.884 pessoas. Então, como é que nós vamos colocar esses dados aqui nessa fórmula? Nós vamos fazer o seguinte, nós pegamos o tempo final, a população final do estudo, no caso aqui, 1.101.884 pessoas, menos, aqui da forma, menos a população inicial do estudo, que eu estou analisando, que é de 2010 a 2019, que foi 958.545 pessoas. E nós vamos dividir por 9. Por que 9? 9 é a quantidade de anos aqui do estudo. Então, de 2010 para 2019, nós temos 9 anos. Vamos ter, então, nesse caso aqui, nessa divisão, um total de 15.927 pessoas por ano. Então, dentre esses 9, 15.927 pessoas nasceram por ano. Então, muito cuidado quando vocês analisam esse conceito com o de densidade populacional, porque quando eu falo de densidade populacional, eu estou falando do número de indivíduos por área ou por espaço. Agora, quando eu falo de taxa de crescimento populacional, eu estou falando do número de indivíduos por tempo. Então, essa quantidade de pessoas é a cada ano aqui dos meus 9 anos de estudo. Há outros fatores ainda que limitam o crescimento populacional. Então, o crescimento de uma população biológica vai ser limitado, entre outros fatores, pela disponibilidade de alimentos, pela competição com indivíduos de outras espécies, predação, doenças, parasitismo. E aqui nesse caso, o exemplo mais frequente citado na dinâmica predador e presa vai ser visto nos ciclos populacionais do lince e da lebre. O lince é o predador
e a lebre é a sua presa. Quando as populações de linces crescem até um certo limite, ele acaba matando tantas lebres que a população de lebre, aqui em vermelho, começa a declinar. Então, vocês podem observar aqui que os ciclos dessas duas populações são altamente sincronizados. Isso porque a densidade populacional, que é o número de indivíduos por área ali naquela região, vai afetar aqui a taxa de crescimento populacional, que é o número de indivíduos por tempo de estudo. Então, se nós temos muitos indivíduos vivendo em um ambiente, ou seja, se nós temos uma densidade populacional alta, isso pode acabar fazendo com que faltam recursos, como por exemplo alimento, como é o caso aqui da lebre, que acaba uma grande população de indivíduos morrendo por conta da grande quantidade de predadores. Podemos então ter aqui nesse caso um aumento da taxa de mortalidade, um aumento da emigração, que é a saída de indivíduos, e aí nesse caso a densidade populacional vai começar a cair. E a taxa de crescimento populacional, ou seja, o número de indivíduos por intervalo de tempo, também vão cair, também vão diminuir. Só que em um determinado intervalo de tempo, em um determinado momento, essas populações elas vão continuar a crescer. Elas vão crescer novamente. Nesse caso aqui das lebres, elas começam a crescer quando o número de linces cai. Então, quando nós temos poucos indivíduos para muitos recursos, nós temos uma taxa de natalidade, que é o número de nascimentos, e uma imigração, que é a entrada de indivíduos, voltando a aumentar naquela população. E aí, nós retomamos a densidade populacional, ou seja, a densidade populacional e a taxa de crescimento populacional voltam a aumentar aqui nesse local. Então, são oscilações que acontecem periodicamente dentro das espécies, principalmente quando uma determinada espécie tem um número restrito de indivíduos participando ali daquela dieta alimentar. Assim eu encerro esse capítulo. Ele é realmente bem pequenininho mesmo. Mas, de qualquer forma, eu vou retomar esse conteúdo nas nossas aulas pelo Google Meet, caso alguém tenha alguma dúvida. Então, até mais, gente. Valeu. Até a próxima aula.